Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Chegamos à liturgia dos irmãos sanguíneos, neste sábado, segunda semana da Quaresma. Os textos que vão nos iluminar hoje é Miqueias 7,14 seguintes, o Salmo 102 do 1 seguintes e Lucas 15 do 1 seguintes. O salmista, no início desse momento homilético, traz a nós algo verossímil. Tão grande o seu amor aos que o temem. Deus verdadeiramente ama todos aqueles que o temem. Todos aqueles que têm obediência pela sua palavra, por tudo aquilo que ele revela através da oralidade também. Hoje, o fiel em Miqueias clama para que Deus o apacente, para que Deus o conduza, para que Deus conduza também e apacente aqueles que estão nos campos, nos trabalhos, parentes seus ou não, isto é, a todos aqueles que crêem em Deus, todos aqueles que creem em Deus. O texto de Miqueias então clama ao Senhor: venha nos conduzir. Isso é característico do fiel, porque o fiel ele sempre coloca diante da sua vida, no nosso caso Jesus de Nazaré como cristãos, o senhorio de Deus, a vontade de Deus. Apacentar, conduzir é estar debaixo dessa vontade. E estando debaixo dessa vontade, o fiel mostra uma intimidade com o Senhor, ao ponto de lembrar os seus feitos. Diz o texto de Miqueias: lembra-te dos prodígios que fizestes no Egito. O fiel clama aqui pelo poder de Deus na intervenção na história. O fiel, ele exalta Deus pelo seu poder. E aqui ele chega ao ápice: apaga as nossas iniquidades. Fica uma pergunta então para entendermos melhor a liturgia de hoje. Por que Deus as apaga? Por que Deus apaga as nossas iniquidades? Porque Ele nos fez. E como nosso Criador, só Ele tem esse poder. A iniquidade ofende e nos afasta do seu convívio. Ao agir com poder, o poder aqui, o poder de perdão, ele traz-nos para perto dele. Ele aproxima-nos de novo a ele, para que possamos sim perceber e ouvir toda a sua vontade. Deus sabe que nossas faltas nos criam uma limitação. E essa limitação é que faz-nos, de quando em quando, estarmos distantes, longínquo à sua vontade. Deus, diz o texto de Miqueias, juntamente com o Salmo, Deus sente rancor, mas o seu rancor, diz o texto, passa. Rancor é ressentimento. Novamente, sentir. Ressentimento significa sentir novamente. E o texto ele revela a cada um de nós no dia de hoje que Deus ele coloca em uma situação de temporalidade. Veja, Ele, que em tudo nele é eterno, quando chega no rancor, ele coloca em uma dimensão temporal, isto é, que tem início e que terá fim. Não é para sempre o ressentimento, o rancor de Deus. Não é para sempre. Ele mesmo, Deus, coloca
coloca um limite em si, para não ficar eternamente lembrando de nossas faltas. Assim fez Deus, assim fez o Pai com o Filho pródigo, assim faz Deus conosco. Quando olhamos para a parábola do Filho pródigo, nós vemos isso. Porém, o texto lucano hoje nos pede uma reflexão. O que é a nossa herança? A nossa herança, na verdade, é a salvação. Quando o pai ele separa a sua herança, ele dá ao filho pródigo a salvação. A salvação através de Jesus de Nazaré. A salvação é o adiantar-se do céu, do convívio com Ele, Pai, com Ele, Deus. Deus entrega nas nossas mãos e pede, veja bem hoje a parábola, que sejamos administradores desta salvação. Coisa que o filho pródigo não fez. Coisa que não houve por parte do filho pródigo uma administração como deveria. Viver na liberdade. A salvação é viver livre do pecado, livre da escravidão. Hoje, a liberdade ela foi maculada. Por quê? Diz o texto de Lucas, ele gastou todos os seus bens com prostitutas, com pecado. Ele, quer culpa, se tornou culposo novamente. Desculpa, culpado novamente. Gastou, administrou mal a cruz de Cristo, administrou mal o sofrimento de Cristo, administrou mal sua ressurreição. Não vive mais como um vivo, mas agora mergulhado no pecado, gasto todos os seus bens da liberdade que vem da cruz de Cristo, da salvação em Cristo Senhor, é escravo novamente. Come a comida dos porcos, isto é, não tem nem liberdade para viver dignamente. Sua dignidade foi tirada. Aqui, caríssimos irmãos, vamos pensar. O que estamos fazendo com aquilo que Deus entregou em nossas mãos? O que estamos fazendo com a cruz, a ressurreição, o sofrimento de Cristo? O que estamos fazendo com a encarnação do Verbo que tomou sobre si a nossa humanidade e a elevou? E nós, num ato de insanidade pura, muitas vezes declinamos essa salvação novamente, a sua condição adâmica, quando ela fora resgatada numa condição jesuânica. Prestemos atenção em cada dia, em cada ato, em cada movimento que Deus pede a nós aqui, nos exortando, nos ensinando, nos corrigindo na parábola do filho pródigo. Tenhamos a coragem de Miqueias. Tenhamos a coragem de dizer, Senhor, vem nos apacentar. Senhor, vem nos conduzir novamente, porque eu estou como ovelha cega. Estou aqui lameada, estou machucada no pecado. Vem me ajudar. A analogia de ser empregado do Pai. Olha aí. Vou retornar para o meu Pai. Quem sabe ele me aceita como um seu empregado. Que loucura! Que insanidade do ser humano! Esse rebaixamento é impossível, porque Deus é Pai em Cristo e não deixará de ser nunca o nosso Pai. Pelo batismo fomos mergulhados na morte e ressurreição de Jesus. Filhos seremos para sempre, porque o sacramento do batismo ele é indelével. Nunca sai de nós. Quando aqui na parábola o filho pródigo diz, vou pedir para o meu pai para me tratar como um empregado, esse rebaixar é próprio de uma ação satânica. Ele foi rebaixado. Ele foi lançado à terra como um raio.
ele rasteja abaixo do ser humano. Vejam como Satanás, ele é terrível. Como ele consegue convencer um coração pecador a ser menos daquilo que ele é em essência, em natureza, em ontologia. Porque o batismo ele nos modela, o batismo ele nos transforma ontologicamente em filhos de Deus. O Senhor Jesus vai nos dizer em outro texto: eu quero o arrependimento do que o sacrifício. E aqui o Senhor se revela novamente como um Deus compassivo. Como um Deus que realmente quer se lançar ao nos ver retornar. Esse retorno, caríssimos irmãos, só é possível pelo sacramento da penitência, da confissão. Ah, mas eu me confessei semana passada. Ah, mas eu me confessei há 3 dias atrás. Ah, mas eu me confessei há 2 dias atrás. Ah, mas eu me confessei ontem. Caiu no pecado mortal, volte. Retorne ao Senhor. Não existe nenhuma regra na igreja, nem no catecismo, nem no direito canônico que te impede de confessar todos os dias. Quantos santos confessaram dia a dia? Quantos santos buscaram esse sacramento dia a dia? Porque esse sacramento é um sacramento em que, em Lucas, se revela o Deus que se lança sobre nós, o Deus que vai em cima de nós. Um Deus que se lança, se derrama a nós. Cuidado para você não estar ouvindo o demônio, que quer que você se rebaixe, que assuma uma posição abaixo de filho de Deus, coisa que é impossível. O sacramento do batismo, quero vos relembrar, é indelével. Não deixe ser seduzido por Satanás e por seus demônios. Caríssimos irmãos, o Senhor, nesse sacramento, coloca de novo uma veste branca, diz Curadars, São João Maria Vianney, que quando nós nos confessamos e recebemos o perdão sacramental da igreja, deixado por Jesus aos apóstolos: aquele que vocês perdoarem serão perdoados, aqueles que vocês retiverem serão retidos. Quando nós recebemos o perdão da igreja sacramental, diz São João Maria Vianney, vos lembro novamente, coloquemos de novo as vestes batismais. O anel do dedo. O anel no dedo é o anel de pertença à família de Deus. A sandália nos pés, a liberdade de novo foi restaurada quando nos lembra Êxodo na saída da escravidão do Egito. Uma festa é feita a cada um de vestes batismais. O anel do dedo. O anel no dedo é o anel de pertença à família de Deus. A sandália nos pés, a liberdade de novo foi restaurada quando nos lembra Êxodo na saída da escravidão do Egito. Uma festa é feita a cada um de nós. A festa do santo sacrifício, onde o cordeiro é imolado novamente para, na atualização, no altar de pedra, nas mãos do sacerdote em persona Christi, o Senhor Jesus se dá em alimento no seu corpo, sangue, alma e divindade, pela Santa Eucaristia, e diz a cada um de nós: estou feliz, porque estavas perdido e fostes resgatado, morto e novamente estais vivo. Vivamos essa quaresma nesta perspectiva maravilhosa da liturgia de hoje. Ishque levavô. Tenha um coração como um coração de Deus, um homem conforme o coração de Deus. Ishque levavô, uma mulher conforme o coração de Deus. Passe essa homilia à frente. Se inscreva no nosso YouTube, deixe o seu like, ative o sininho,
e também visite-nos no Instagram. Deus abençoe.